eu posso estar sendo muito cadelinha do Oda, mas pra mim, em design, o Gear 5 é um 10 fácil, velho. Não, Pois é, o O design... design é top, dessa mano. design transformação, dele é velho. maravilhoso. Inclusive, Maravilhoso, velho. você falou do cabelo, né? O Quando olho saiu- violeta, É, o olho violeta, roxo. Quando sei saiu lá, no mangá, rosa. o pessoal pintou, porque era Nika deu sol. amarela. Meteu o cabelo dele de fogo, né? Fogo. Aí teve um Zé que foi e tatuou ele com cabelo de fogo. Foi. Tatuou. 2 semanas depois Coitado. saiu a cor oficial, cabelo branco e roupa branca. Aí os personagens falando, não, ele é branco, o cabelo dele Aí é o branco. cara vai fazer o que com É. a tatuagem agora? Pois é. Ô, mano, mas Na verdade, ele tem que ter esperança de que a evolução dessa... vai ter uma outra Acende o forma. cabelo. velho. Torce. Espera. Ou então o cara apaga o pé, vira pra trás e fala que é o Mas Curupira. poderia ser pior. Já era, né? Ô, velho. Tio Sam, boa! O Luffy... Não, porque o Luffy é brasileiro. Será que o Oda não foi fundo ali, não, mano? O folclore Sabe que não é brasileiro? impossível Será, porque... velho? Não é impossível Sabe mesmo, que não é Ô, tio impossível? Sam. Porque teve Tá aquela vendo? série brasileira. Qual era o nome da série? Ah, que aquela série, teve dos sei, mitos sei. brasileiros, que Sim. foi pra A Netflix e Cidade teve... Invisível. Exatamente. Cidade Invisível. Que tinha o Curupira e teve alcance mundial, né? É, Teve um alcance mundial bacana? Ah, teve, mas Ele Teve, foi o mano. primeiro nos Estados Teve. Unidos. Teve. Chegou em Então, primeiro nos States? chegou. poderia ter, Ó. ter um pouquinho de referência nisso também. Legal, Mas interessante. poderia ser pior. O cara poderia ter tatuado Cara, com cabelo de geleia. é. Igual era no começo. Ah, ali tava feio mesmo. Tá a fruta da resina. É. da Porque no resina. primeiro Meia capítulo teoria. ele aparece com o cabelo Com meio o cabelinho gelatinoso, assim, né? aí os caras começaram a fazer as fanart, né? Aí aquele cabelinho assim de... De derretidinho. amoeba. Ah, eu vi essas fanarts De também. amoeba. É De porque amoeba, foi é. antes de sair o episódio de fato, É, né? antes. Outra coisa que a galera comentou que eu não concordei, o pessoal parece que se perde um pouco. Falando assim, o despertar dele não teve tanta emoção. Não teve tanta emoção? Não, emoção teve Cara, demais. o final do 1070, Muito, tambor muito, tocando. muito bom. Zunisha. Que saudade. Que isso, cara? Não teve emoção? Ô, Joy Boy, mano, aquela que... cena foi foda, velho. Oi, boy. Que Acendendo. isso? Se isso não é Sim. emoção... E aquele tamborzinho lá, Sepultura mesmo? Igualzinho, né? Igualzinho, cara. Mesma coisa. Eu vi seu short lá. É, cara. Real, sei Sepultura. lá. E aquela música, se eu não me engano, aquela música, Ratamata, se eu não me engano, desculpe se eu falar besteira, mas é a composição do Carlinhos Brau, cara. Não, e o Sepultura... Luffy brasileiro, Sepultura BR, Curupira aí, tio Sam. Você matou. Você matou a É isso, charada, mano. cara. É idêntico, você vê que... Então eu o fiz um One Piece corte no final assim, vai você ser segue pau certinho a Brasil. música. Vai ser o Brasil, eles encontrando o Brasil no No final. final do One Piece é outro One cumprimento. Piece. É o descobrimento do Brasil. Puta Pode merda, crer. viu, Aí eles velho? Aí a chegando... partir daí deu tudo errado. O Luffy Aí chega no chegando lá, Brasil, o o Luffy chega no Brasil e fala, vamos embora dessa merda. Cara, e se... O Luffy trocando... É por isso que o Roger Hill... É isso? Nesse Pô, Roger Hill, vambora. Cara, Poderia e ter uma cena dele andando com os pés pra trás, assim, só pra ficar clara a referência. Ah, esse Pô, é ia legal. ficar Tipo, massa, mostra, hein, velho. mostra uma ceninha só dos pés dele andando. Aí quando a gente Pô. vai ver o plano aberto, é ele andando de costas. Seria engraçado. Caralho, isso ia ser pique, hein, Ô, velho. mano, Ia e ser se top. às vezes eles descobrem ali do que o século perdido nada mais era que nós aqui? Pode crer, né? Não, Que século tipo, perdido pode ser uma quase meta É o tudo, Brasil né? que acabou? Não, nós que eu falo não é o Brasil, é a Terra. Você acha que É, o porque o mundo One de One Piece é tipo Piece- um mundo pós-apocalíptico, assim? É, Tudo que bom, Não, One mas Piece é, né, o mundo de One Piece é um mundo pós-apocalíptico. Isso, mas o mundo pós-apocalíptico do nosso. Isso que eu quero dizer. Entendi. Será? Porque vocês falam sobre as Akuma no Mis serem Resultado do desejo, né? resultado do desejo das pessoas. E o gibi Pokémon é canônico. O gibi Pokémon é canônico. Se pá, O Oda falou que é canônico. tem a Pangeia, né? Sim. Pô, sei lá, seria interessante de certa forma. Claro, ele vai fazer de um jeito mais fictício, né? De um jeito mais criativo e fantasioso, porém... Tem uma teoria coreana, essa teoria. Eu acho ela interessante. Não sei se eu gosto dela ou não, eu fico um pouco confuso. Mas eu acho ela curiosa, que é sobre metaficção. Que a origem de Nika, o Deus Sol, é de uma história em quadrinho. Que o One Piece seria uma história em quadrinho que deu origem a Nika. E por isso que tem esses poderes Toon. Porque as frutas nascem dos desejos das pessoas. Aí. E talvez o One Piece, o quadrinho que rolava lá na época, tinha Nika como Deus Sol. Assim como tem a Germa Double Six, né? Que também é de uma história em quadrinho. Olha aí. Só que as pessoas desejavam tanto a libertação e imaginaram que o herói Nika ele foi realmente transformado em uma Akuma no Mi. Olha isso. Daria pra ser encaixado, Rapaz. né? Então o Roger pô, chegando lá e rapaz. falando, caramba, a história que tá aqui é como se fosse um quadrinho. É a história de Nika
E era uma história que era conhecida pelo Sinistro. século. E as pessoas desejavam tanto um salvador daquele que acabou nascendo o Nika. Rapaz. Ô, eu mano, tava- agora eu vou falar um pouco de trilha sonora. É a minha opinião. Não, antes disso, posso falar uma coisa? Pode. Eu ouvi você falar Poderes Tom. Ah. Tom Force? Não, ele não Vivo- tem Tom Force. Não, ele não tem. É o visual mais, né? É visual, é. Cara, mas aquele olho saindo pra fora e voltando. Acho mas que é são- mais é o pela visual, estética, é é pela só uma arte. estética. São mesmo. são todos poderes próximos do que a borracha pode fazer. O poder do Luffy é o poder da liberdade de fazer tudo dentro do que a borracha permite. Como que ele faz um óculos, então? Com a Ele borrachinha. secreta, né? Ele secreta É. o cabelo dele e molda como se fosse um Ele óculos. molda. Igual o do Flamengo, por Cara, que exemplo, não loucura, cria um mano. clone de fios. Ele poderia criar. Aí faz parecer que é como se fosse ele molda a realidade do É. jeito dele, mas tudo é feito através da borracha. Que insano. É bem Mas isso. ele não é o tipo, sei lá, o coiote que cai num abismo e vai sobreviver. E vai sair de lá achatadinho. Pode acontecer porque é o Luffy, Pode mas acontecer. ele toma dano, ele pode ser morto. e Ah, tudo se o mais. haki do próximo cara for superior ao episódio, dele... Exato, é. Nesse próximo episódio que vai sair amanhã, amanhã? É, né? 11 da noite? É. É. Então, nesse próximo episódio, ele toma um golpe do Kaido. E ele lá, se molda no ele Kanabo, se é. molda, Sim. Sim, então. Mas é que ele ainda toma dano. Que nem você ele fala, ai, doeu. Ele você literalmente pega fala isso. exemplo, nesse próximo ele entra dentro do Kaido e ele soca De dentro. de dentro dentro do o olho do Kaido. Aí eu recebi muita pergunta do pessoal, pô, mas se ele transforma em borracha, como é que ele causa dano? O haki. Ele estica, mas ele tá causando dano ainda porque o haki tá ignorando Mas isso. já tomou E o- uma bala de e borracha? o Kaido tá tomando dano. Dói, fi? Já levou um pneu na cara? Nunca. Já Eu- aconteceu não, contigo, óbvio já? que não. Mas dói, pô, né? Eu imagino Com que doa. certeza, né? É a mesma coisa. Já jogou paintball, dói. E é de borracha. Então. Se você também é aquele... Eu vou falar, não. Não Ih, sei. rapaz! Lá ele, lá ele. Mas esse aí não dói, não, pô. Isso aí é bom demais. Isso daí é melhor de carne, filho. Que isso, gente. Mas é viagem. tipo, a gente ficou preso à ideia do lance dele ter, tipo, ele conseguir trazer a realidade, a imaginação dele para a realidade, É. né? Uhum. Só que aí é que rolou a confusão realmente, né? Porque realmente fica confuso. Que se o Luffy ele realmente consegue moldar a realidade por completo, como se fosse um personagem de desenho animado, ou se ele realmente tá limitado às Cara, propriedades de borracha A dele. física ele não obedece. Não. É, não, mas Não, aí... não. calma Esquece aí, às né? vezes da física aí nessa brincadeira Só que aí. tudo, só que na verdade, só que você pensa, pô, Mas tem um dragão voando. Esquece isso daí da física. Não, o dragão voa. O dragão voa mesmo. É, Você ué. já viu vários, né? Ah, eu não vi porque tá aí. Nós vamos entrar nesse. Vai falar que a Terra é redonda agora, que a Terra é uma bola. Não, Vamos voltar não ao ia assunto brincar sério com um aqui. assunto desse, né? Vamos lá. pelo amor de Deus. Aí você pensa, pô, mas como é que ele vai ter essa liberdade que dizem que ele tem, essa liberdade plena, se ele tá limitado ao poder de borracha? Mas é justamente o contrário que o Oda ele quer passar. Ele quer passar a ideia de que através do corpo de borracha dele, que ele consegue, né? Que é o que permite com que ele faça tudo isso que ele tem feito, né? Que é justamente o poder que dá a ele toda essa liberdade que ele tem. Então essa é a parada. A partir do corpo dele de borracha que ele faz praticamente o impossível, né? Quase o impossível parecer real. É meio que isso, sabe? Quebrando a quarta parede praticamente. É. Quase, mas eu acho que não vai acontecer É, não isso. quebrou de verdade, mas trouxe essa sensação Mas você vê, bacana. tudo né? que ele fez até agora tá condizente com ele ser alguém de Sim. borracha, ser um garoto de borracha. Com o despertar da borracha. É, Tá como ele condizente. sendo... A única coisa a garoto de mais foi a borracha. questão de fazerem um ser vivo, né? É, Fora tipo, ó, isso, ele molda o chão como borracha. Beleza, o do Flamengo fez isso. Moldou o ambiente como fios. Ele moldou tudo bem. a si mesmo como borracha É, aí também. ele Então ele tranquilo. derrete que nem Moldou. borracha, você acredita? Moldou tipo o Ah, Kaido. ele faz isso de certa forma. Moldou o Kaido como borracha, né? O seu poder afetou os outros. O poder do Trafalgar Law que a gente tinha falado, né? Também afeta as outras pessoas, enfim, com seu despertar. Ele segura um raio. Provavelmente porque ele é de borracha também. Mas fica- lá será? em Borrachou o Skype, raio. lá em Borrachou o Skype raio, né, tem uma cara? cena que ele rebate com um chute o raio do Enel. Lá naquela época, quem sabe ele já não poderia ter segurado o raio se ele quisesse. Já que ele conseguiu dar um chutão num raio, sabe? Ele já tinha essa liberdade pra fazer isso. Talvez, né? Você já Ou algo conseguia muito ter próximo contato, disso. né? Ele conseguiu voltar, ser arremessado lá de Onigashima e voltar lá pra cima, né? Pô, ele correu no ar? Como assim, né? Só desenho animado faz isso. Não, o Sanji não faz isso? Um monte de Faz, personagem não faz. faz isso? Com fricção no ar? Poderia ter feito isso também.